Bom dia, bom dia! Chegando com o nosso café espiritual nesta manhã de segunda-feira. E nesta semana estamos iniciando a série O De Repente de Deus. De repente, inesperadamente, de surpresa, sem menos esperar, a manifestação de Deus vai acontecer na sua vida. Fique comigo! Pois bem, estamos iniciando a nossa semana e o tema desta semana e das próximas 3 sextas-feiras, na Sexta do Poder de Deus, será o De Repente de Deus. Nesta próxima sexta-feira nós vamos fazer a primeira noite do De Repente, na segunda sexta, segunda noite, na terceira sexta, terça noite. Venha receber a oração do De Repente de Deus nesta próxima sexta-feira na Igreja Provisão e Vida, gente de fé, e você de todo o Brasil que nos acompanha, poderá acompanhar também pelas redes sociais e aí onde você está, receber o De Repente de Deus. Fique comigo, daqui a pouquinho nós vamos orar para que você também receba aqui através do café a bênção do De Repente de Deus. E eu quero mandar um abraço a todos os semeadores do café espiritual e a todos os empreendedores do reino. Ainda esta semana eu vou marcar a nossa primeira imersão, nosso primeiro curso sobre finanças, que nós vamos ministrar a todos aqueles que se interessarem. Então, até o final desta semana, nós já teremos uma data para a primeira aula que eu estarei ministrando sobre este tema tão importante, finanças, administração financeira. Vai ser muito bênção. Vamos começar a nossa mentoria e vai ser bênção total em nome de Jesus. Mas vamos então à nossa palavra de hoje, que está em Atos, capítulo de número 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então Pedro afirmou-lhe: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhes acontecera. Que palavra tremenda! Aqui nós vemos os Atos dos Apóstolos. Depois de Jesus ter subido aos céus, depois dos discípulos terem recebido o Espírito Santo, eles saíram e eles deixaram um rastro de poder, um rastro de milagres, de curas, de maravilhas, de prodígios, porque o Deus que nós servimos, Ele é mais do que um Deus religioso, mais do que um Deus da religião. Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de unção, Ele cura,
Ele liberta, Ele batiza com poder, Ele voltará um dia para buscar a sua igreja. E nós precisamos entrar na dimensão do sobrenatural. Nós jamais vamos encontrar a Deus na dimensão do natural. Nós vamos encontrar a Deus na estrada da fé. A única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. Este homem era um homem coxo, um homem aleijado, e ele estava sendo levado para pedir esmolas onde o povo entrava no templo, na porta da igreja. Ele estava sendo levado porque ele não podia ir por si mesmo. E naquela mesma hora, estava passando por ali aqueles que haviam recebido o poder do Espírito Santo, aqueles que haviam saído do cenáculo e sido surpreendidos por um barulho como de um estrondo, como de uma cachoeira, com línguas de fogo, e eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, e eles agora eram pessoas cheias da graça e do poder de Deus. Eu quero dizer a você nesta manhã que aí onde você está, o de repente de Deus, de repente do Espírito Santo, de repente o Espírito Santo pode vir sobre a sua vida e você também ser cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que Deus deseja te revestir para você ganhar os da sua família, para você romper este vício, para você vencer este problema no casamento, para você vencer este problema financeiro, para você vencer este problema que tem afetado, chamado depressão, tristeza, angústia, medo, ansiedade, pânico. Deus quer te dar poder para você derrotar esse gigante que nos últimos dias se levantou contra a sua vida e está intimidando você e os da sua casa. E eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, dizer como Pedro e como João: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu quero orar para que você seja revestido do poder do Espírito Santo. Houve em Atos dos Apóstolos 3 de repentes de Deus. O primeiro de repente aconteceu exatamente com o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que de repente eles ouviram um barulho muito forte, como uma cachoeira, como um estrondo, e eles sentiram um vento muito forte, e de repente eles viram línguas de fogo, como se fossem línguas de fogo, e aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, foram cheias do poder de Deus. Este foi o primeiro de repente de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O segundo de repente de Deus foi quando Paulo e Silas estavam presos, apanharam o dia inteiro, estavam amarrados ao tronco, e a Bíblia diz que de repente, à meia-noite, um terremoto aconteceu, as cadeias se quebraram, as portas da prisão se abriram e eles foram livres pelo poder de Deus. Eu quero declarar que o de repente de Deus está acontecendo na sua vida. As cadeias que te prendem estão sendo quebradas, as portas das cadeias espirituais estão sendo abertas e que está chegando um tempo de liberdade para a sua vida. O terceiro de repente de Deus diz que Saulo, que perseguia a igreja do Senhor, estava indo para Damasco para prender mais cristãos e matá-los, mas de repente ele viu uma luz. Esta luz é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, são as línguas de fogo, e ele caiu do cavalo, e naquele momento ele reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero declarar que esse de repente de Deus trará poder, unção, abalo, terremoto espiritual, pavor e terror sobre os seus inimigos espirituais, em o nome de Jesus. E nesta sexta-feira, às 8 da noite, eu estarei fazendo a primeira oração para o primeiro de repente de Deus acontecer na sua vida. Mas neste momento eu quero abençoar a sua semana, e eu quero declarar
que de repente o telefone vai tocar e vai ser a resposta, o e-mail vai chegar, o WhatsApp vai chegar, alguém vai chegar, uma pessoa chegará, algo acontecerá, uma surpresa, um inesperado, algo que não estava no script vai acontecer na sua vida. Deus enviará camelos, Deus enviará pessoas, situações, ocasiões. Deus fará o impossível acontecer. Eu estou profetizando, declarando portas abertas, caminhos abertos. Estou declarando a visitação dos camelos de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, abençoo também os semeadores deste ministério, os empreendedores do reino. Abençoo a tua vida e declaro completa mudança. Eu declaro que antes de chegar na sexta-feira, você que está me assistindo aí terá um testemunho tremendo para contar. Deus está te aliviando a carga, Deus está trazendo refrigério sobre as suas emoções. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Grande abraço, beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.